A partir de agora, você vai ficar ligado no que Deus tem para você. No ar. Palavra de vida. Com o diácono Ícaro Drean. Olá, povo de Deus, meus queridos paroquianos, ouvintes do programa Revista Centenário. É com sentimento de gratidão a Deus que hoje iniciamos mais uma semana. Somos gratos ao Pai por tudo que Ele tem feito em nosso favor. Quero ao longo desta semana continuar trazendo a palavra de Deus para a sua casa, para a sua família e para os vossos corações. Hoje, dia 3 de agosto, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Vamos ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, os versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, percebendo que seus discípulos estavam aflitos por causa da ventania que soprava sobre o barco, agitado pelas ondas do mar, Jesus aproximou-se deles, andando sobre as águas, a fim de tranquilizá-los. Eles, porém, não reconheceram Jesus e Pedro pediu-lhe então uma prova: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Atento ao chamado de Jesus, Pedro foi. No entanto, esmoreceu na fé, teve medo e não conseguiu ir adiante no seu propósito. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes nós iniciamos uma jornada, um propósito ou um projeto, crendo na presença de Deus, cheios de empolgação e entusiasmo. Porém, no decorrer do caminho, coisas ocorrem e nos trazem desânimo, medo, desconfiança e sentimento de derrota. Perdemos a fé em nós mesmos, em quem nos guia ou em quem deveria caminhar conosco. Mas o que mais nos fortalece neste testemunho do Evangelho é que Jesus estende a mão, mesmo que a fé seja pouca ou nenhuma. Vejamos que nos versículos anteriores, antes de Jesus despedir a multidão, ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes que alimentaram mais de 5.000 pessoas. Ou seja, aqueles discípulos haviam visto o poder de Deus. No entanto, a fé ainda não era suficiente. Nós também, por vezes, experimentamos a graça de Jesus, mas há momentos que essa fé se esvai
porque nossos olhos se desviam de Cristo e nos apoiamos nas circunstâncias nada seguras que nos rodeiam. Por isso, temos pouca fé. Meus queridos, nós podemos levantar as mãos e alcançar a mão sempre estendida de Cristo. Com humildade, reconheçamos nossas fragilidades e fraquezas e permitamos que, se preciso for, Cristo nos carregará para um lugar seguro, como foi ali, representado pelo barco, que com a presença de Jesus passou a navegar em calma e serenidade, com a rota restabelecida. Por isso, neste mês que celebramos o mês das vocações, que possamos também reconhecer e agradecer a Deus por suscitar santas vocações para todos os serviços que o vosso reino necessita, e que pela vossa força, nossa oração e nosso testemunho de fé sejamos frutuosos. Rezemos pelos padres e seminaristas de nossa terra. Vamos fazer com que a palavra se faça vida em nosso meio. Você já percebeu que Jesus sabe das suas dificuldades e que Ele se aproxima de você de várias maneiras? Como você tem acolhido a aproximação de Deus na sua vida? Você tem testado o poder de Deus na sua vida? Como Ele tem se manifestado? Queremos aqui agradecer a todos os nossos ouvintes que acompanham diariamente o nosso programa e hoje, de modo especial, quero deixar votos de felicidade e paz a todos os ouvintes do bairro do Centro, o Conjunto Nestor Fernandes, Guido Gugel e Nicole Fernandes, que estiveram em sintonia conosco, como também deixar um forte abraço a todos os nossos dizimistas de nossa paróquia que têm permanecido fiéis à nossa igreja e à casa do Senhor. A vocês, a nossa eterna gratidão. Quando eu vejo amanhecer, eu penso em Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.